Seja muito bem-vindo à continuação do nosso módulo a respeito dos 4 amores bíblicos a partir dos escritos de João. Você já viu 3 aulas, uma sobre o amor de Deus, o amor de Cristo e o amor do Espírito Santo, as 3 primeiras aulas. E agora eu quero levantar uma questão. Eu quero te perguntar: como você pode afirmar que você é um discípulo de Cristo? Não estou dizendo como você pode afirmar que você é amado por Cristo, mas como você pode afirmar biblicamente que você é um discípulo de Cristo. É sobre isso que eu quero te falar contigo um pouco na aula 4, o amor dos discípulos, aqui na Escola Bíblica. Nós já vimos muito de que o amor de Deus ele foi praticado e vimos como a Trindade, as 3 pessoas santas, divinas, elas se manifestam através do amor, como Deus Pai estabelece um padrão de amor, como Deus Filho, ele encarna esse amor e como Deus Espírito Santo, por meio da obediência, nos faz lembrar do amor de Jesus Cristo. Então, a Trindade está preocupada em nos apresentar um amor de Cristo, em nos fazer viver o amor de Cristo. Então, a Trindade ela se ocupa em fazer com que o padrão divino, o amor que existe em Deus, seja internalizado em nós e seja aplicado através de nós. Mas aí nessa aula eu quero te questionar o seguinte: para quem nós manifestamos o amor de Deus? Quem é o objeto do amor que Deus colocou em nós? Pois se Deus amou o mundo, o objeto de amor de Deus é o mundo. Se nós somos amados e temos o amor em nós, para quem nós devemos manifestar o amor? Quem os discípulos devem amar para serem verdadeiros discípulos de Cristo? Nessa terceira aula sobre o amor dos discípulos, como se retribui o amor divino, nós vamos ver que existem objetos claros desse amor, existem alvos claros. Nós temos, principalmente como discípulos de Cristo, que manifestar o amor que nós recebemos através e para 2 pontos principais. Quais são eles? Vamos entender então o que é a lei de Deus. Não só no sentido da lei que Deus deu para Moisés, que recebeu o nome de Torá, mas a lei como uma essência do que Deus queria que Israel preservasse. Deus deu para Moisés os 10 mandamentos e um conjunto de leis que depois foi entendido como 613, para que o povo pudesse guardar a presença de Deus, para que o povo fizesse coisas e se abstivesse de fazer outras coisas e o favor de Deus continuasse com eles. Mas veja, essa é a lei de Moisés, mas a lei por si só é uma essência daquilo de que tudo que Deus poderia dizer para os homens, ele escolheu algumas coisas. Então, essa lei vai ser o tema central do Antigo Testamento, mas também vai estar presente no Novo Testamento, pois Cristo foi, além de um profeta, ele foi um rabino, alguém que ensinava a respeito da lei. E em determinado momento, lá em Mateus 22, vão questioná-lo: Jesus, então qual é o verdadeiro mandamento? O que a lei expressa em sua essência? Você está ensinando a respeito da lei de Moisés, e o ensino judaico, até hoje, ele é o ensino da lei. Todo o judaísmo é estruturado a partir da Torá, a crença no Messias, o retorno do Messias, né? No caso de nós cristãos, né? Os profetas, tudo aquilo é relevante, mas a partir do entendimento da Torá. Os profetas profetizaram para que o povo se voltasse à Torá, e aí eles perguntam para Cristo: então o ensino é novo? O que você tem de novidade? Vamos comigo então, abra sua Bíblia, não no Evangelho de João, mas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22. Você sabe, Mateus é o primeiro dos evangelhos, possivelmente não o primeiro a ser escrito, mas o primeiro em ordem bíblica aqui, né, como está na Bíblia que nós temos acesso, Mateus 22, aquele contexto ali que Jesus vai falar a partir do versículo 36 sobre o maior mandamento. Você pode abrir tanto em Mateus 22 como também ver essa mesma passagem em Marcos 12, do 28 ao 34, mas Mateus 22 a palavra nos diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Repare, eles estão perguntando qual é o grande, como se dissesse: Mestre, tem tantos mandamentos, mas qual é o mais importante? Qual é a essência da lei de Moisés? Qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Coração, alma e entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. Sem pergunta nenhuma, Jesus responde, continua a dizer. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Jesus está dizendo, destes dois mandamentos dependem todo o Antigo Testamento, toda a Escritura, porque o Novo Testamento é a revelação de Cristo, é uma complementação, é uma continuação daquilo que estava sendo revelado no Antigo Testamento. Deus volta a falar e vai falando coisas novas, e Jesus está dizendo assim, de toda a lei, do que Deus espera do povo, vocês me perguntaram qual é o maior, eu digo que é amar a Deus, mas o segundo, que é tão relevante quanto, ao ponto de a lei e os profetas dependerem dele, todo o ensino profético, exortação profética, repreensão profética e todo o ensino da Torá, da instrução, da lei, dependem desses dois. Vocês não perguntaram o segundo, mas eu quero dizer que o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar o próximo com um crivo, como você mesmo. Talvez você tenha dificuldade de amar o próximo como Deus ama, mas aí o crivo é: ama o próximo como você ama a si mesmo. Então veja, Jesus foi perguntado sobre o principal e ele respondeu sobre os dois principais. Na mentalidade de Cristo, os dois eram extremamente importantes. Estou falando isso daqui que é a respeito do primeiro tópico. A lei se resume em amar. Então Mateus 22, 36 a 40 é a exposição do primeiro tópico que fundamenta essa quarta aula a respeito do amor dos discípulos. A lei se resume em amar. Veja, de uma maneira muito pedagógica, eu vou te explicar o que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus está dizendo que o seguinte: você tem um amor em você. O amor, primeiro, está em você, que você deve fazer algo com ele, porque Deus te amou, o amor está em você. Segundo, esse amor deve ser manifesto. O amor não é um convite de Deus, é uma obrigação. Jesus está dizendo, de toda a lei e os profetas, eles dependem de dois mandamentos. Não são dois convites, não são duas sugestões, não são dois pedidos, duas súplicas de Deus. São dois mandamentos, duas ordenanças da parte de Deus. Ame e ame. Deus não está perguntando se você quer amar, Deus não está se questionando nada, Ele está mandando. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que nós somos guardados no amor dele e a melhor coisa para nós é estar amando ele da maneira que somos amados. Então, se você entende que o amor está em você, você precisa entender que esse amor tem que sair de você, e agora nós vamos ver quais são os alvos desse amor que Deus colocou em você, da lei que você é obrigado a praticar, do mandamento que você é obrigado a realizar. Existem dois alvos. Um é vertical. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e do seu entendimento. Primeiro de tudo, a prioridade está no seu relacionamento com Deus. Alguém que não ama a Deus, que não se relaciona com Deus em intensidade, terá dificuldade de amar o próximo. Alguém que não ama a Deus, que é perfeito, vai ter dificuldade de amar o próximo, que é imperfeito. Alguém que não ama a Deus, que está disponível, vai ter dificuldade de amar o outro que está indisponível. Então, o primeiro relacionamento é vertical, seu com Deus. Você tem que amar alguma coisa? Ama a Deus. O segundo relacionamento, ele é horizontal, consequente do primeiro. Se você é amado por Deus, céu e terra, e a tua resposta é da terra para o céu, é você ama a Deus, você cheio da identidade do divino amor de Deus, obviamente, você vai pensar como Deus e vai amar o outro, pois Cristo escolheu ser amado no outro. Cristo todas as vezes está dizendo, amem a Deus e ame o próximo. De várias maneiras, não literalmente, mas ame o próximo, sirva o próximo, vive em função do próximo e não deixe de ouvir o Pai. Cristo está mostrando que ele sim deve ser amado, mas primeiro verticalmente você ama o outro, e depois ama a Deus, e depois horizontalmente você ama o outro. Ama primeiro Deus que é perfeito, você tem relacionamento e adquire as identidades, as características de Deus, e depois você vai conseguir amar o outro que é imperfeito. Se você está fazendo o inverso, pare agora, reposicione, senão você vai se cansar. Se você está amando mais o que é terreno, você não vai ter constância no que é espiritual. Você que é pastor, líder de ministério, ame suas ovelhas, ame seu rebanho. Você que é pai de família, ame seus filhos, ame a sua esposa, mas saiba que não é para que o seu amor com eles tenha que ser menor, de uma qualidade ou de uma intensidade menores, mas a prioridade, a primazia era amar a Deus, pois se eu primeiro amo mais a minha esposa e depois a Deus, quando a minha esposa me descontenta, eu vou ignorar a Deus e vou estar separado dos dois.
Mas quando eu amo a Deus e Deus não falha, eu tenho força para amar minha esposa que pode me descontentar. E quando minha esposa retribui o amor, eu sou plenamente ainda satisfeito. Então entenda que existe uma organização e uma prioridade. Vertical, amar a Deus, e horizontal, amar o próximo. Esse é o resumo da lei, que antes de pensar do que eu devo fazer, eu devo amar a Deus, amar o próximo, e aí o Espírito Santo vai traduzindo como evidenciar isso. Então esse foi o primeiro ponto, muito objetivo sobre a lei, se resume em amar. Não só a lei de Moisés, mas a lei como a essência daquilo que Deus quer para nós. Segundo, amor como crivo para ser discípulo de Jesus, e foi isso que eu comecei perguntando para você. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Qual o crivo? Qual a sua justificativa bíblica para isso? Abre então lá no Evangelho de João, no capítulo 13, o último evangelho, João, o discípulo do amor, aquele que nós escolhemos, né, o discípulo amado, escolhemos nos debruçar sobre os escritos dele, João 13, 35. Perto do final já do capítulo 13, grifa, sublinha, reflete, a sua mente tem que estar voltada nisso. Porque eu não estou falando só para filhos de Deus, eu estou falando para discípulos. Como é você diante dessa passagem? Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Olha o crivo aí. Se, sublinha esse se tiverem amor uns aos outros. João 13,35. Cristo está dizendo, vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês não amarem uns aos outros, talvez vocês serão ainda amados por mim. Eu os amo ainda. O Pai os ama e o Espírito Santo os ama. Mas se vocês não amarem o próximo, vocês não evidenciarão que são meus discípulos. Evidenciar o amor de Cristo na vida do outro faz com que eu seja um discípulo de Cristo. Por quê? Tenha essa reflexão em mente. Porque Cristo escolheu ser amado no outro. Eu amo Cristo e naturalmente sirvo o outro. Eu amo Cristo e naturalmente vou honrar o outro. Eu amo Cristo e vou amar o outro. Porque Cristo amava o Pai e serviu os apóstolos, serviu os discípulos, serviu as multidões e servia até Judas. Cristo amava o Pai e servia as multidões. Cristo amava o Pai e curava o paralítico. Entenda, primeiro o Pai, primeiro Deus, primeiro a Trindade, depois o outro. Então, quando nós olhamos aqui, é necessário que um discípulo seja um manifestante do amor de Deus. Se você só diz que é discípulo de Jesus porque você faz discipulado com alguém da tua igreja, você é discípulo do teu discipulador. Agora, ser discípulo de Cristo é conseguir viver na prática esse discipulado amando o outro. E esse aí, gente, não é um crivo para pastor ou para quem é vocacionado do ministério. Se você é um filho de Deus, você é convidado a ser um discípulo. Independente se tua igreja tem material de discipulado, independente de uma igreja que é voltada para discipulado, independente de uma igreja estruturada ou não, o crivo é Cristo e a Bíblia. Poxa, mas minha igreja é meio desorganizada. Tudo bem, mas biblicamente as palavras de Deus não são desorganizadas. Você é obrigado, a partir de João 35, a amar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Então a ênfase está em praticar. O amor a Jesus é pré-condição para ser cristão. Assim como o amor a Deus é pré-condição para sermos filhos de Deus. Mas amar o outro é pré-condição para ser discípulo de Jesus. Então, para que eu seja cristão, eu preciso amar a Jesus. Se eu vou ser o pequeno Cristo se eu não amo Cristo, para que eu seja cristão, eu devo amar a Jesus. Para que eu seja filho de Deus, eu tenho que amar o Deus Pai, para fazer sentido isso. E para que eu seja um discípulo, eu tenho que amar o outro. Se eu amo Cristo, eu sou cristão. Se eu amo Deus, eu sou filho de Deus. Se eu amo o outro, eu sou discípulo de Cristo. É fundamental que nós entendamos que o outro é o alvo, é o objeto do amor que Deus colocou em nós. A lógica do amor de Jesus é ser amado no outro. Quando eu amo o outro, eu manifesto o amor que tenho por Jesus. Pensa bem, como é que Jesus vai saber que você ama? Só porque você canta louvores, porque você se quebranta na presença dele? Nós vimos que é fundamental que nós tenhamos observância, sejamos obedientes ao mandamento dele. Mas aqui existe uma excelência que é: traduza tudo que você tem aprendido para uma praticidade. Guarde o mandamento e viva esse amor na vida do outro. Se você não está amando, ok, muito bom, você pode ser filho de Deus, mas você não é discípulo. Está dizendo isso aqui em João 35. Agora nós vamos à terceira, né? Amor como retribuição. Você já parou para pensar que o amor ele precisa ser manifesto? O amor por si só ele não existe. O amor que está na minha mente ou no meu coração de uma maneira romantizada, ele não existe.
ele está guardado num lugar que não pode ser evidenciado, a não ser por meio das minhas práticas. O amor só existe a partir do momento que ele é manifesto, porque se Deus não tivesse anunciado que Cristo viria e não tivesse enviado Cristo para morrer no nosso lugar, nós não teríamos testificação do amor que Deus sentia. Como eu sei que Deus me ama? Porque ele diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não precisa estar escrito mundo, vírgula, Cauê, o mundo e Cauê, não precisa, porque eu sei que eu faço parte desse mundo que foi objeto de amor dele. Mas como eu tenho certeza? Porque ele praticou, ele tornou manifesto o amor dele. Por isso que o amor que você tem que ter não é um amor para guardar no seu coração, mas para praticar. Eu tenho vergonha, o amor muito pequeno, continue praticando até que ele seja evidente. E parte disso é entender, como diz o ponto 3, que o amor, ele é uma retribuição. Então o discípulo deve amar como uma retribuição pelo que já foi amado. Nós devemos entender o amor, como aprendemos muito bem na primeira aula, como uma escolha de Deus, não é um sentimento, é uma decisão. Mas agora como uma retribuição, porque abra comigo em 1 João 4, primeira carta de João, no capítulo 4, verso 10 e 11, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João está dizendo assim, tá bom, vocês já aprenderam que amar a Deus é fundamental. Já aprenderam, não é disso que eu quero falar com vocês agora. Eu quero falar com vocês é que a mesma maneira que Deus os amou, você tem que amar o outro. João não está ignorando o amor que nós devemos ter em relação a Deus. Isso consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. João está querendo dar uma ênfase de que o amor de Deus foi uma ação. Deus escolheu nos amar. A nossa reação vai depender da disposição do nosso coração em retribuir esse amor. Mas João não está colocando nem a ênfase nisso nesse momento. João está querendo dizer assim, tá bom, vocês entenderam que Deus amou vocês e vocês têm que retribuir esse amor. Mas como retribuir? Se Deus os amou, vocês devem amar uns aos outros. Se Deus o amou na vertical, vocês devem amar na horizontal, porque Deus do céu amou quem estava na terra, e eu na terra retribuo o amor para o céu, adorando, servindo, guardando as palavras de Deus. Mas agora eu devo manifestar no outro esse amor. Eu devo manifestar no meu próximo esse amor. O outro é o objeto de amor que você deve manifestar. Devemos amar o outro como retribuição ao amor divino, que nos amou antes de qualquer coisa. Então imagina um contexto de irmãos. Por mais que haja uma dificuldade de relacionamento por meio dos ciúmes em relação ao pai e à mãe, isso é natural, os irmãos se amam. Por mais que exista contendas, eles se amam por quê? Porque os pais os ensinaram a amar, porque o pai e a mãe depositaram amor nos filhos, e naturalmente eles amam um ao outro e fazem com que as divergências sejam diminutas, sejam menores. Então entenda, é fundamental, se eu compreendo Deus como pai, Ele colocou um amor em mim que eu devo manifestar no outro. Aí, para abrir um parênteses, você já começa a imaginar, né, consegue ter mais claro o problema que nós temos às vezes no meio evangélico. Nós estamos amando a Deus no vertical, mas nós estamos esquecendo. Não é mais importante que amar a Deus, mas que importante também é amar o próximo. Nós temos programações eclesiásticas que manifestam esse caminho. Eu amo a Deus e Deus está sendo amado por mim, e Deus ama a nós, e nós vivemos celebrações, o que é a prioridade de qualquer vida cristã. Mas Jesus foi perguntado sobre um mandamento e respondeu sobre 2, e disse que até a lei e os profetas dependiam dos 2, tanto do primeiro quanto do segundo. Nós temos esquecido de amar o outro. Nossas programações, elas devem sim voltar ao outro, tanto voltar ao irmão que está se convertendo agora, como aí vem uma novidade que talvez você não parou para pensar. Não está dizendo o outro cristão, o outro discípulo, é o outro identidade. Você tem amado a Deus? Ok. Você tem amado seu irmão da igreja? Ok. Tem amado o seu familiar? Ok. Tem amado seu esposo, sua esposa? Ok. E o outro, que é um outro indivíduo que talvez não seja cristão, não seja da família e não seja casado contigo? Veja que não há nenhuma evidência clara das palavras de Jesus ou de João de que amem o seu próximo como que seja você.
O crivo do mandamento é ame o seu próximo como a você mesmo. Não ame o próximo que é igual a você mesmo. Logo, eu tenho que entender que eu tenho que amar o outro que é parecido comigo pela uma confissão de fé, mas o outro que é divergente pela ausência de confissão de fé. O outro não é quem é igual a mim, mas o outro é quem eu devo amar como eu me amo. Então eu devo amar a todos. Se Deus vai salvar ou não, eu não sei. Se eles vão me retribuir ou não, eu não sei. Eu acho que essa aula ela serve para fundamentar o entendimento de que, independente da condição do outro, ele deve ser um objeto de amor da nossa parte. Mas e se continuar no pecado? E se não se converter? E se continuar com testemunho ruim? E se continuar menosprezando o Espírito Santo? Aí já é Deus com ele. A minha função é manifestar o amor, como está aqui, ó. Nós também devemos amar uns aos outros, nós devemos viver um contexto de amor. Claro que entre a nossa igreja local, entre os irmãos na fé, para que não haja competitividade entre as igrejas também, mas também ao outro que está na sociedade. E aí vai uma reflexão. Como é que você tem atuado na sociedade? Você não precisa ser um evangelista, mas você tem conseguido pelo menos manifestar o amor de Deus no seu trabalho? Não precisa ir lá e fazer um culto, mas tem conseguido manifestar com paciência, misericórdia, com perdão? Você tem conseguido manifestar talvez para o sem-abrigo que está na porta do mercado que você faz compra, que sai com 2 sacolas de compra pesadas? Você tem conseguido dar um pão para ele, pelo menos? Você tem conseguido manifestar aqueles com quem você tem falta de paciência no trânsito? Às vezes o cristianismo é chato e nos coloca esses crivos, porque quando a gente olha a palavra, ela não dá especificidades. Ame o outro não quer dizer que ame o outro dentro da igreja, ame o outro. E aí vai o Espírito Santo nos cobrar que o outro é qualquer um que não seja nós mesmos. Eu devo amar o outro como eu me amo, mas não porque ele é como eu. Fica difícil, mas nós precisamos ter um entendimento de que o outro é o objeto do nosso amor. E retribuição é uma coisa que nós não esperamos, porque Deus amou o mundo e Jesus amou Judas. Eu não posso esperar que o outro me ame para que aí sim eu deva amá-lo. Antes eu amo, independente da condição dele. E, por fim, aqui o 4º ponto, a falta de amor como justificativa para repreensão. Muito interessante isso também. O amor, ele é um fundamento, é uma identidade, uma essência divina. Mas a ausência do amor, ele também leva à repreensão. O amor deve ser praticado e não praticá-lo leva a uma repreensão da parte de Deus. Então abra comigo no último escrito de João, no livro do Apocalipse, o Apocalipse de João, capítulo 2, verso 4. João 2,4. Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso. Para você que não entende muito o contexto do Apocalipse, Éfeso era a principal daquelas igrejas. Éfeso tinha experimentado um avivamento a partir da passagem de Paulo. Éfeso era a centralidade das 7 igrejas, era uma cidade extremamente rica. O mover de Deus se estabelece em Éfeso, pessoas são ganhas em Éfeso, e o que nos dá a entender é que entre a passagem de Paulo e a mensagem de João, Éfeso se perdeu. Mas se perdeu no quê? Qual foi o ponto que Éfeso se perdeu? Vamos ler então, desde o primeiro versículo. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao líder da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Ponto. Jesus está dizendo assim ao líder da igreja de Éfeso: Éfeso, você é uma igreja aprovada, você tem discernimento para compreender um falso apóstolo que é um impostor. O Espírito Santo está trazendo esse discernimento. Você tem prevalecido por meio de obras, trabalho árduo. Você tem sido encontrada como aprovada por mim. No entanto, eu tenho uma coisa contra você. Você tem esquecido do primeiro amor. Você tem abandonado o primeiro amor. A falta de amor em relação a Deus foi o motivo da repreensão de Cristo. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor da excelência, é o amor da juventude, é o amor quando nós nos convertemos, sentindo Deus nos chamando, é o amor que fica evidente.
Uma pessoa que se converte, mesmo que seja por um contexto de repreensão divina, a primeira vez que ela sentiu a presença, ela vai ser inundada por amor. Independente da manifestação, do modo com que Deus age numa pessoa quando ela se converte, a resposta, o que ela sente é sentir amada por Deus. E Deus, né, Jesus está falando para Éfeso, você esqueceu do primeiro amor. Você esqueceu do lugar onde você foi formada, onde você foi ganha por Jesus, entre aspas, onde você aceitou Jesus. O primeiro lugar da tua conversão que diz ao primeiro amor antes da fundação do mundo. Éfeso, o primeiro amor que formou você, que é a identidade de Deus, que colocou você aí. Éfeso não é da cidade, é da igreja que se reunia em Éfeso, nessa cidade poderosa. Então entenda, é como se Jesus estivesse falando para aquela igreja. Meus filhos, vocês estão esquecendo que Deus os amou desde antes da fundação do mundo, que Deus mandou o seu Filho por amor, que o primeiro amor é um amor divino e depois os amores passageiros, temporais e carnais. Primeiro a excelência do amor. Então, por mais que você tenha obras, trabalho e persevere, que tenha discernimento espiritual, Éfeso, se você abandonar o primeiro amor, você vai se perder. Por mais que você seja usado por Deus, seja dizimista, ofertante, primicida, dê socorro aos pobres, sabe, dê esmolas, você vai cair se você abandonar o lugar do amor, onde você ama Deus e é amado. Qual foi a repreensão para Adão? Qual foi a condenação de Adão? A pena que Adão teve que sofrer? Ser apartado do jardim. Mas ainda Deus continua falando com a humanidade. Mas Adão perdeu o lugar do desfrute, o lugar da intimidade. Adão perdeu o primeiro amor. Deus passou a ser Deus de Adão fora do Éden, pois dentro do Éden ele era pai de Adão. Adão no Éden não tinha a ideia de quem era Deus, mas tinha a ideia de um pai. A partir do momento que ele é expulso e geracionalmente o homem vai se distanciando e precisa de sacrifícios para invocar o nome de Deus e ser aceito, o homem vai criando uma representação de Deus enquanto divindade. Mas o original, a essência, é Deus no jardim como pai. Adão era ateu de um ponto de vista de Deus, mas era um filho convicto. Jesus está falando para Éfeso, não se aparte do primeiro amor. Obras, avanço ministerial, cumprimento de ordenanças são todos extremamente importantes, mas a excelência do primeiro amor, por mais que você faça coisas relevantes na sua igreja, até no reino espiritual, se você se apartar do seu primeiro amor, é um motivo para você depois cair. Qual é o resultado de Éfeso hoje? Um grande centro histórico, um grande centro arqueológico, um lugar espetacular e fundamental para entendermos a Igreja de Deus nas 7 cartas aqui, né? A igreja que hoje está na Turquia, mas é só isso, um sítio arqueológico que, a partir da repreensão de Cristo e das sequências que a história vai nos mostrar, Éfeso abandonou o primeiro amor e hoje não existe uma igreja forte como existiu na época que João mandou uma carta. Então, infelizmente, a repreensão que Jesus mandou, ela não trouxe efeito, não trouxe resposta para Éfeso. Foi uma igreja que viu o avivamento e depois foi perdida. Assim tem que ser com a sua vida e com a minha. Um alerta de que se nós abandonarmos o primeiro amor, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo me amando e eu amando a Trindade, eu posso, quer dizer não, eu tenho a certeza que eu vou apostatar da fé, eu vou abandonar essa fé cristã. Então vamos agora para a conclusão. 3 pontos principais para concluirmos o amor dos discípulos, né, que os discípulos devem evidenciar. Primeiro, a essência do que Deus quer de nós é que o amemos e amemos o outro. Lembra? Vertical e horizontal. Amo a Deus e amo o próximo. Segundo ponto, somente os que amam são considerados discípulos. Você tem que amar a Deus, você tem que amar o próximo. Se você não ama o próximo, e você é discípulo de quem? Porque Cristo escolheu amar o próximo. Agora, se você é o discípulo, é aquele que segue os passos do discipulador, Cristo está indo para amar, você deve estar indo para esse caminho também. Terceiro ponto, sendo o amor uma retribuição e uma obediência, sua falta leva à repreensão. É uma retribuição do que nós recebemos de Deus e uma obediência que eu devo cumprir. Se eu não estou praticando, eu devo ser repreendido por Deus. Ele tem a legalidade. A gente já pensou, né? Deus às vezes pode nos repreender pela falta de santidade, pelo pecado, por pensamentos invasivos, seja lá o que for, e nós vemos isso acontecendo. Mas você já tinha parado para pensar que a ausência do amor também é um motivo para a repreensão divina? Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra vós que abandonaste, né, que deixaste o primeiro amor. Falta de amor, se é uma obrigação, pode gerar uma repreensão. Então, nós não queremos ser encontrados como revoltos, nós queremos amar a Deus e ser encontrados nele como juntos. Essa foi
a nossa quarta aula a respeito do amor dos discípulos, onde nós encerramos esse módulo, os 4 amores bíblicos, a partir dos escritos, de João, do discípulo amado, e que em nome de Jesus você seja fortalecido, encorajado e responsabilizado a tanto amar a Deus como amar o próximo, entendendo que o amor de Deus ele nos dá um padrão de amor, Jesus Cristo encarna esse amor, o Espírito Santo traduz esse amor para nós e agora nós temos a vocação e a responsabilidade de manifestar no outro o amor que nós temos vivido, longe de ser um afeto, um sentimento, o amor é uma responsabilidade. Se você gostou desse módulo, eu quero novamente te encorajar a compartilhar com alguém que precisa ser fortalecido no amor ou experimentado um amor que a igreja pode. Então talvez um amigo que não conhece muito da fé cristã, envie esse vídeo, porque o amor é um fundamento, é um pilar e é a identidade de Deus. Um dos atributos de Deus é amar, é o amor. Então não deixe de nos seguir, de se inscrever no canal, de nos ajudar a divulgar e eu te vejo toda terça-feira às 20 horas, aqui na Escola Bíblica, numa iniciativa do Instituto Cohen de Ensino da Casa do Leão para edificar a sua vida e fortalecer o teu espírito. Deus abençoe!